simplesmente negar o compartilhamento de imagens que possam conduzir à elucidação de um fato. E, finalmente, a noção de dano securitário. E essa aqui eu queria chamar a atenção dos senhores. Se nós verificarmos a situação concreta de um particular que venha a poluir um manancial hídrico, que venha a prejudicar o espaço urbano, que venha, enfim, a produzir um dano a algum bem jurídico, atingindo um número indeterminado de pessoas, como, por exemplo, o dano ambiental. Essa pessoa se sujeitará a uma indenização, né? Se o próprio Estado brasileiro prestar de maneira deficiente a segurança pública, a jurisprudência reconhece o direito do particular de acionar o Estado e promover o ressarcimento do prejuízo que ele individualmente suportou pela prestação deficiente de segurança pelo Estado. Há diversos julgados nesse sentido, inclusive aqui do Rio de Janeiro. Então eu pergunto, e na situação inversa? Ou seja, quando é o particular que, com a sua atitude mesquinha, com a sua atitude egoísta, com a sua atitude injustificada, deixa de colaborar com a elucidação de um fato criminal. Omite-se na prestação de uma informação que não causaria nenhum prejuízo para ele, como nós observamos diariamente na nossa prática. O que acontece nessa circunstância? Nós, colegas, e esse é o ponto para que possamos encerrar dentro do prazo que foi estabelecido, é a questão nevrálgica. Eu quero convencê-los, eu quero que nós reflitamos, que nós façamos uma construção de como nós vamos, em primeiro lugar, nos reconhecermos como, na condição de autoridades policiais, credores de cooperação da sociedade, credores de cooperação dos demais atores estatais. E como, dentro dessa realidade, nós vamos encontrar mecanismos, seja dentro dos marcos legais vigentes, para fazer valer esse dever de cooperação, ou nos marcos de uma legislação futura a nos contemplar com instrumentos que possam fazer valer esse dever de cooperação com a sociedade. E talvez, eu deixo aqui apenas para reflexão, uma das alternativas que seriam possíveis seria a seguinte. No âmbito da agência de telecomunicações, existem os procedimentos de apuração de descumprimento de obrigação. Eu só vou citar esse instrumento, é claro que nós não temos uma base legal para fazer, não existe a mesma base legal dentro da atividade persecutória. Mas, dentro desses procedimentos, os agentes, né, da agência de telecomunicações verificam aqueles descumprimentos, ou pelo menos assim deveria ser, verificam aqueles descumprimentos reiterados, notificam os particulares, né, as empresas, para que expliquem o porquê daquelas omissões, daqueles descumprimentos de obrigações, e uma vez não sendo plausível, não sendo justificável aquela situação, eles então notificam e impõem uma penalidade. Se nós não temos... imagine a situação, imagine o paradoxo. Eu tenho uma situação de homicídio, por exemplo. Eu tenho uma situação de homicídio no trânsito, que acontece em decorrência do descumprimento de uma regra de segurança viária. E aí a autoridade de trânsito tem o poder de impor uma penalidade por aquela infração de trânsito, certo? Dentro desse bem jurídico que é a segurança viária. Mas do ponto de vista da persecução penal, do ponto de vista da investigação criminal, eu não consigo pedir a imagem de uma câmera. Ela pode ser negada e eu vou ter que fazer um recurso ao judiciário para que determine o compartilhamento daquela imagem. Isso é inadmissível. Então, esgotado o tempo, a última questão que gostaríamos de colocar. Eu acredito que isso é a prova de que nós precisamos ter um novo marco normativo que contorne essa dificuldade que temos para prestar uma segurança pública de melhor qualidade. E a proposição dentro dos marcos legais que nós temos seria a seguinte, que nós fizéssemos
todas as unidades da Polícia Federal, que nós fôssemos instados a fazê-lo, todas as situações concretas de descumprimento, de obrigação de cooperação, que nós formalizássemos, ou pelo menos aquelas mais drásticas. Por exemplo, existe um procedimento de interceptação telefônica e não foi cumprido o alvará no prazo ou nas condições estabelecidas pelo juiz? Bom, nessa situação está concretizado, indubitavelmente, uma obrigação de cooperar com a segurança pública. Tanto que foi assim estabelecida no instrumento judicial. Então, vamos notificar essa empresa ao final da operação. Vamos cobrar explicações. Não para fazer um procedimento penal de desobediência, mas para que configuremos que aquele prejuízo que acontece quando uma empresa descumpre um alvará judicial de interceptação telefônica naquelas condições, não é um prejuízo apenas para aquela investigação. É um prejuízo para o bem constitucionalmente tutelado, segurança pública. O prejudicado é um número indeterminado de pessoas que compõem a nossa sociedade, que é credora de segurança pública. Então, esse é o chamamento, essa reflexão que gostaria de fazer. Me sinto muito honrado por ter sido agraciado pela segunda oportunidade, é o segundo congresso que venho para ser um palestrante. Não considero que isso é uma palestra, apenas uma conversa, e muito obrigado pela atenção.